Quantos mundos cabem numa só cidade? Lisboa brilhava sob o sol da tarde, um brilho que parecia mais intenso, quase agressivo, na Avenida da Liberdade. O ar cheirava a perfume caro e a gases de escape de carros de luxo que deslizavam pelo asfalto como panteras indolentes. Para Tiago Santos, empoleirado na sua scooter de entregas, uma guerreira urbana já marcada por 1000 batalhas no trânsito era um cheiro estranho, um verniz sobre a realidade mais crua que ele conhecia. A aplicação no telemóvel vibrou, mostrando o próximo destino, uma loja com um nome estrangeiro e um logotipo minimalista ali mesmo, no coração daquela artéria opulenta. Respirou fundo. Entregas nestas zonas eram sempre um teste aos nervos. A mota ficou estacionada num canto discreto, quase a pedir desculpa pela sua presença utilitária. Tiago ajeitou o capacete gasto debaixo do braço, alisou a t-shirt com o logótipo da entrega rápida e empurrou a pesada porta de vidro. Contraste foi imediato. Lá fora, o ruído caótico da cidade. Aqui dentro, um silêncio quase reverente, apenas quebrado pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pelo clique discreto dos saltos de uma vendedora que flutuava sobre o mármore polido. O ar era frio, imaculado. As roupas expostas em manequins esqueléticos pareciam esculturas, os preços escondidos como segredos preciosos. Sentiu-se um intruso, um elemento dissonante naquela sinfonia de luxo discreto. Um segurança de fato escuro, olhar impassível, observou da sua posição estratégica perto da entrada. Sr. Almeida, leu no pequeno crachá. Não sorriu. Tiago engoliu em seco, o cansaço do dia a pesar-lhe nos ombros agora mais do que nunca. Tinha 20 e poucos anos, mas sentia-se velho naquele momento, desgastado pelas horas, pela precariedade, pela sensação constante de correr atrás de algo que nunca alcançava. Magro, cabelo castanho desalinhado, os ténis a denunciar quilómetros de asfalto. Era apenas um estafeta, invisível na maior parte do tempo. Ou assim pensava ele. Dirigiu-se ao balcão no fundo da loja, um monólito de pedra escura. Entregou o pacote, um envelope rígido à vendedora, que o recebeu com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo contagioso. Assinatura digital recolhida na aplicação. Missão cumprida. Só queria sair dali, voltar para o relativo anonimato da rua, para o barulho familiar do trânsito. Foi ao virar-se, já a caminho da porta, que o mundo dele colidiu com outro. Beatriz Oliveira materializou-se à sua frente, saída de um provador ou de uma secção mais resguardada da loja. 40 e poucos anos, pele negra luminosa, um fato de calças bege impecavelmente cortado, joias discretas que sussurravam riqueza, não gritavam. Óculos escuros de marca, mesmo ali dentro. Falava ao telemóvel. A voz controlada mas tensa, gesticulando com uma mão onde brilhava um anel considerável. Tiago desviou-se instintivamente para lhe dar passagem. Talvez um movimento demasiado brusco na sua ânsia de desaparecer. O seu ombro roçou levemente no braço dela, um toque mínimo, quase imperceptível. Ai, tenha cuidado, meu Deus! A voz dela cortou o silêncio da loja. Baixou o telemóvel, o olhar fuzilando por cima dos óculos escuros. A conversa ao telefone foi abruptamente interrompida com um "depois ligo-te". O foco dela estava agora totalmente em Tiago. Você viu o que fez? Tiago parou, confuso. Desculpe, eu... Peço desculpa se lhe toquei, estava a tentar dar passagem. Beatriz ignorou o pedido de desculpas. Aproximou-se, o perfume caro envolvendo numa nuvem hostil. Apontou para a mala de cabedal que trazia a tiracolo, uma peça de design reconhecível, daquelas que custavam mais do que Tiago ganhava em vários meses. Olhe para isto. Olhe aqui. Havia um risco minúsculo, quase invisível, na superfície lisa do cabedal. Teria sido ele? Ou já lá estava? Tiago não fazia ideia. Eu acho que não fui eu, gaguejou, sentindo o sangue a fugir-lhe do rosto. O segurança? Almeida já se aproximava, alertado pelo tom de voz dela. Acha que não foi? Estava a olhar para onde? Para as nuvens? Gente como você entra nestes sítios e nem sabe andar. Isto é uma mala de milhares de euros. Sabe sequer o que isso significa? A voz dela subia de tom, atraindo a atenção da vendedora e de um casal de turistas que fingia observar um casaco. Senhora doutora, algum problema? Perguntou o Sr. Almeida, a voz respeitosa, dirigindo-se a Beatriz. O tratamento doutora pairou no ar, solidificando a hierarquia da situação. Problema? Este indivíduo acabou de me estragar a mala. Exijo que ele pague pelo estrago. Ou melhor, quero falar com a empresa dele. Quero que seja pedido. Não se admite esta falta de cuidado, esta falta de respeito. Beatriz falava agora para o segurança, mas o olhar continuava fixo em Tiago, um olhar de puro desprezo. Tiago sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta.
Despedido? Por causa daquilo. Mas, senhora doutora, eu juro que tive cuidado. Foi um toque mínimo. Esse risco pode já cá estar. Está a chamar-me mentirosa? O tom dela tornou-se gélido. Almeida, faça o favor de identificar este senhor e de chamar a empresa dele. Agora. Senhor Almeida, um homem de meia-idade, rosto marcado, talvez também ele, com uma vida de trabalho duro nos ombros, hesitou por uma fração de segundo. Olhou para Tiago, depois para Beatriz, depois para a mala. A hesitação desapareceu, substituída pela máscara profissional. Faz favor, o seu cartão de cidadão, pediu a Tiago, a voz neutra. Tiago sentiu-se encurralado. O ar frio da loja parecia agora sufocante. Podia sentir os olhares dos outros clientes, a reprovação silenciosa, a condenação imediata. Ele era o estafeta desastrado, o intruso que perturbava a ordem. Beatriz Oliveira era a cliente importante, a vítima. A narrativa estava escrita. Tirou a carteira do bolso traseiro, as mãos a tremer ligeiramente. Entregou o cartão ao segurança. E a empresa? Para quem trabalha? Insistiu o Sr. Almeida, já a pegar no seu próprio telemóvel. Entrega rápida, murmurou Tiago, a voz embargada pela injustiça. Sentiu uma raiva impotente a crescer dentro de si, uma frustração acumulada por todas as pequenas humilhações, por todas as vezes que se sentira invisível ou descartável. Mas o medo era maior. O medo de perder aquele emprego precário, a única fonte de rendimento que ajudava a mãe em casa, na margem sul, naquele bairro onde o luxo da Avenida da Liberdade era uma miragem distante. Beatriz observava a cena, braços cruzados, um leve sorriso de satisfação a despontar nos lábios. Tinha o controlo, tinha o poder. Almeida já estava a marcar o número. Tiago fechou os olhos por um instante. Era isto. Ia ser despedido por causa de um esbarrão acidental e de um risco numa mala que provavelmente nem tinha sido ele a fazer. E então uma faísca. Uma lembrança. A aplicação. O seu método. A sua pequena obsessão por registar tudo, uma defesa que tinha desenvolvido contra clientes que alegavam não ter recebido encomendas ou que se queixavam de atrasos. Abriu os olhos. Havia uma hipótese. Uma pequena, minúscula hipótese. Espere. A palavra saiu mais alta do que pretendia. Sr. Almeida parou com o dedo a pairar sobre o botão de chamada. Beatriz ergueu uma sobrancelha, irritada com a interrupção. Tiago pegou no seu próprio telemóvel, o ecrã instalado num canto, um modelo banal que contrastava dolorosamente com o último topo de gama que Beatriz provavelmente tinha algures. Abriu a aplicação da entrega rápida. As suas mãos ainda tremiam, mas a sua mente estava agora focada, clara. Navegou rapidamente até ao histórico de entregas. Ali estava, a entrega naquela loja. Clicou. A aplicação, como ele sabia, tirava automaticamente uma foto no momento em que a assinatura digital era confirmada, registrando a hora e as coordenadas GPS como prova de entrega. E ele, meticuloso como era, tinha enquadrado a foto para apanhar não só o envelope no balcão, mas também um pouco do ambiente circundante. Ampliou a imagem no ecrã. O coração batia-lhe descontroladamente no peito. Ali estava. O balcão, o envelope, a assinatura da vendedora. E ao fundo, ligeiramente desfocada, mas reconhecível, estava Beatriz Oliveira, ainda ao telemóvel de costas para o balcão. E a mala, claramente visível, pendurada no seu ombro. Tiago ampliou mais. O risco. O minúsculo risco estava lá, na foto, tirada segundos antes do alegado incidente. Respirou fundo. Virou o ecrã do telemóvel para o Sr. Almeida primeiro, depois para Beatriz. Veja, disse a voz agora firme, apesar do tremor interior. Esta foto foi tirada pela aplicação há menos de 1 minuto, quando entreguei a encomenda, com a hora e o GPS. Como pode ver, apontou para o detalhe crucial na imagem ampliada. A sua mala já tinha esse risco. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o anterior. Sr. Almeida inclinou-se para ver melhor, os olhos a semicerrarem-se. Beatriz tirou os óculos escuros, o rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em fúria contida. Pegou no telemóvel de Tiago com uma brusquidão que o fez recuar um passo. Examinou a foto ampliando e reduzindo, procurando uma falha, uma explicação. Não havia. A prova era digital, inequívoca. A data, a hora, o local, a imagem. Isto não prova nada, sibilou. Mas a convicção tinha desaparecido da sua voz. Estas aplicações podem ser manipuladas. É a aplicação oficial da empresa, respondeu Tiago calmamente. Pode confirmar com eles. Fica tudo registado nos servidores. Beatriz olhou à volta. O casal de turistas observava agora abertamente. A vendedora estava parada junto ao balcão, os olhos arregalados. A sua fachada de controlo absoluto estava a rachar visivelmente.
A sua raiva inicial estava a dar lugar a algo diferente. Embaraço e exposição, Sr. Almeida endireitou-se. Baixou o seu próprio telemóvel. Olhou para Beatriz, depois para Tiago. Havia uma nova expressão no seu rosto, talvez respeito relutante, talvez apenas o alívio de não ter que levar a queixa adiante. Senhora doutora, começou, mas a voz era diferente, menos subserviente. Beatriz não o deixou terminar. Empurrou o telemóvel de volta para o peito de Tiago. Perda de tempo, murmurou, ajeitando a mala no ombro. Lançou um último olhar venenoso a Tiago, um olhar que prometia retaliação futura se os seus caminhos se voltassem a cruzar. Sem mais uma palavra, virou costas e saiu da loja a passos rápidos, os saltos a ecoarem no mármore como marteladas. O alívio inundou Tiago, tão intenso que quase o deixou tonto. As pernas fraquejaram ligeiramente. Encostou-se a um expositor por um segundo. Tinha conseguido. Tinha-se defendido. Tinha virado o jogo. Sr. Almeida aproximou-se. Peço desculpa pelo incômodo, meu jovem, disse, a voz baixa, quase envergonhada. A senhora? É uma cliente habitual. Complicada. Tiago apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Guardou o telemóvel no bolso, o toque frio do metal um lembrete da sua pequena, mas significativa vitória. Agradeceu ao segurança com um aceno e dirigiu-se à porta. Ao sair para o sol e para o barulho da Avenida da Liberdade, o contraste atingiu novamente. Mas desta vez era diferente. O ar parecia mais leve, o ruído da cidade menos opressor. Sentia-se exausto, física e emocionalmente, mas também sentia uma corrente de algo parecido com orgulho a percorrer-lhe o corpo. Não tinha sido uma batalha épica, não tinha mudado o mundo, mas naquele pequeno confronto, naquele microcosmo de poder e classe, ele, o estafeta invisível, tinha feito ouvir a sua voz. Tinha usado a sua inteligência, a sua meticulosidade, as ferramentas que tinha para defender a sua dignidade. Montou na scooter, o motor a arrancar com um som familiar e reconfortante. Enquanto se enfiava no trânsito, de volta ao seu mundo, olhou de relance para a montra da loja luxuosa. Beatriz Oliveira já tinha desaparecido, provavelmente já a caminho de outra loja, de outra chamada importante. O incidente talvez já esquecido ou relegado a uma irritação momentânea. Para Tiago, no entanto, aquele momento ficaria gravado. Um lembrete amargo da fragilidade da sua posição, mas também um testemunho da sua própria resiliência. Mais tarde, já em casa, no sofá gasto da sala enquanto a mãe via a novela, Tiago reviu a foto no telemóvel. O risco na mala de Beatriz. O seu próprio rosto tenso refletido no ecrã por um instante. Podia partilhar aquilo, num grupo de estafetas, num blog. Vingar-se da humilhação? Hesitou. Talvez não valesse a pena. A vitória silenciosa, a defesa da sua honra naquele momento, talvez fosse suficiente, ou talvez não. Olhou pela janela para as luzes do bairro a acenderem-se. A luta era diária, silenciosa, muitas vezes invisível. Mas hoje, ele não tinha sido invisível. E isso por si só era algo. Guardou o telemóvel. Amanhã seria outro dia, outra corrida contra o tempo, outra entrega. Mas ele iria enfrentá-lo um pouco mais direito, um pouco mais